Olá, hoje estamos a dar sequência numa aula. Hoje nós vamos começar a fazer o nariz do nosso retrato, ok? Aqui eu já começo com o lápis mais escuro, que é para fazer a parte de profundidade da narina. Essa parte mais escura que é na parte de dentro e na parte exterior também, para definir o contorno, ok? Notem que eu prefiro sempre começar algumas partes do desenho com lápis mais escuros. Por quê? Porque assim eu consigo ter noção dos tons que eu vou aplicando ao longo de todo o trabalho. Aqui eu já estou com o lápis HB, vou fazendo essa parte do contorno de fora, que é para conseguir definirmos o formato do nosso nariz. Isso é muito importante, ok? Primeiro procurem sempre trabalhar a parte de fora, que é para definir um contorno, ou seja, o formato do nariz. Aqui já estou com um cotonete, que é para suavizar a textura do lápis sobre o papel. Notem que aqui já começo a definir a parte de fora, ok? Vou definindo as partes mais escuras primeiro. Antes de trabalhar o volume, eu trabalho a profundidade. Notem que eu vou trabalhando a parte exterior com o lápis HB, ok? O sombreamento é sempre feito com suavidade. Notem que isso é uma pele branca, então é necessário vocês trabalharem também com calma, que é para não escurecerem demais. Já vi alguns trabalhos aí que algumas pessoas mandaram e o exercício estava torto. Além de estar torto, o exercício também estava muito escuro, descaracterizando assim a nossa referência principal. Aqui já estou com um cotonete que é para suavizar. Notem que primeiro eu fiz uma camada e agora nós vamos começar a aplicar as outras camadas, que é para nós começarmos a dar o formato. Muita gente deixaria o nariz assim e aplicar simplesmente esse sombreamento mais superficial e ia deixar o nariz assim, achando que está bom. Mas quando a pessoa deixa assim, significa que a sua percepção ainda não está muito aprimorada, que é para ir mais além. Mas aqui nós vamos precisar definir melhor o nosso... Vamos precisar melhorar o sombreamento do nosso nariz, ok? Aqui já estou com o lápis 4B trabalhando as partes de profundidade. Conforme eu já disse na outra aula, na aula anterior, que sempre que eu escureço uma zona ou procuro destacar uma zona com os tons mais escuros, são zonas de profundidade. Aqui já estou com cotonete novamente, vou preenchendo novamente com lápis. Aqui nós estamos a trabalhar por camadas, é isso que vocês conseguem notar, ok? Eu apliquei uma camada, primeiro passamos o cotonete, apliquei outra e assim sucessivamente. Agora com o pincel nós estamos a intensificar essa mesma camada que a gente fez. Com lápis nós vamos trazendo esse sombreamento, ok? Mais por centro, vamos começar a definir ou ainda a intensificar melhor o tom que nós aplicamos em primeiro lugar. Sempre que nós estivermos a trabalhar por camada, nós vamos preenchendo aos poucos. A ideia é fazer ou escurecer as partes aos poucos. Ainda não fiz o sombreamento no centro do nariz, simplesmente estamos a fazer a parte dos contornos, que são as partes de profundidade, que é para nós depois conseguirmos trabalhar a volumetria, ok? Esse tipo de exercício, esse tipo de trabalho, por exemplo, quando a gente trabalha o nariz, muita gente tem dificuldade, por quê? Porque não tem noções de volume e profundidade. Agora, para ter noções de volume e profundidade é necessário trabalhar esferas, é necessário trabalhar objetos, ok? Com 3 dimensões nesse caso. Dentro do meu curso completo tem uma aula onde eu ensino a fazer uma esfera, onde eu ensino realmente como fazer o estudo de luz e sombra mais aprofundado, como aplicar camadas, como aplicar volume e profundidade da maneira correta, porque tudo aqui é uma sequência, ok? Se alguém não tem domínio de volume e profundidade, dificilmente conseguirá fazer o nariz em condições, porque é basicamente a mesma coisa. Aqui nós simplesmente vamos interpretar a luz e nós vamos começar a aplicar o volume e profundidade, né, para dar esse efeito de nariz, para criar essa volumetria do nariz, ok? Notem que aqui já estamos a fazer o sombreamento, né, na parte mais frontal do nariz. Estamos a arrastar aquele tom que a gente fez em primeiro lugar da profundidade,
Ou seja, estamos a sair de um escuro para um ponto mais claro, com lápis HB. Vamos passar o cotonete sempre. Aqui, por que eu prefiro trabalhar com o cotonete? Eu já disse da outra vez, o cotonete é mais usado em regiões que a gente não tem tanto controle do sombreamento, ou seja, em regiões mais pequenas, tanto que ele suaviza a textura do lápis sobre o papel. Se fosse o guardanapo, daria um pouquinho de mais trabalho aí, talvez, mas o guardanapo ele ia retirar também o excesso de grafite e seria um pouquinho mais difícil de escurecer. Mas também pode ser usado sim, ok? Mas nesse caso eu preferi usar mesmo o cotonete. Aqui estamos a trabalhar novamente uma outra camada. Notem que eu vou fazendo o degradê. Para quem já sabe o que é degradê, é a passagem suave de um tom para o outro, ok? Onde eu vou fazendo aquela transição suave em que os tons não têm uma passagem brusca, não tem uma paragem brusca de um tom para o outro. As passagens são sempre suaves. Um se perde dentro do outro. É isso que vai criar aquele aspecto harmonioso de um sombreamento suave. Aqui estou com lápis 4B, que é para tentar escurecer um pouquinho melhor essa zona de profundidade, porque é o que vai ajudar a destacar também o nosso volume do nariz. Aqui com o pincel nós vamos intensificar. Eu já disse que o pincel ajuda a intensificar e a suavizar, ok? Agora aqui nós estamos na parte de cima, mais ligada na parte da testa, ok? E estamos a aplicar sempre a mesma camada. Notem que eu procuro sempre fazer o sombreamento com suavidade, procuro trabalhar com camadas, procuro fazer o sombreamento evitando o máximo possível os traços ou aqueles rabiscos, ok? Porque o sombreamento na realidade é feito com lápis. Tudo isso que eu estou a usar, guardanapo, cotonete, pincel, são materiais auxiliares. Okay? São materiais que complementam o sombreamento, ou seja, que ajudam a dar um acabamento melhor ao sombreamento, mas eles não são responsáveis por fazer o sombreamento. Espero que estejam a me entender. E sempre que vocês estiverem a fazer o nariz ou qualquer tipo de parte de um rosto ou de um retrato, procurem sempre prestar atenção nas zonas de luz, ok? As zonas de luz, notem que o nosso nariz tem volumetria em algumas partes ou tem luz em algumas partes. É isso que dá a sensação de volume, como se o nariz tivesse num formato em 3D, nesse caso. O nariz parece mais saliente, não é? Mais vivo, mais próximo de nós, por causa do volume, por causa da luz que eu consegui criar. Não criei a luz, a luz já existe, é aquilo que eu falo aos meus alunos. A luz já existe, nós simplesmente trabalhamos a sombra tendo em conta a luz presente no retrato. Vamos colocar aqui mais uma outra camada. Estamos a trabalhar a parte da narina com suavidade sempre, ok? O máximo que vocês puderem, usem sempre suavidade. Nesse exercício, além de fazer o nariz, eu vou mostrar também como fazer o lábio e aplicar as texturas, aqueles traços no lábio, ok? Mas eu não quero que vocês mecanizem as coisas, porque cada retrato é único, cada retrato tem a sua dificuldade. Por isso é que eu disse que é importante que vocês passem por um processo de aprendizagem, ok? Um único retrato não vai vos tornar profissional. Eu estou a fazer todo esse exercício, ou estou a procurar mostrar as partes mais importantes, que é para vocês terem uma noção de como elas são feitas, já que muita gente às vezes se atreve a fazer retratos sem ter uma preparação mais aprimorada. Então estou a dar a oportunidade de vocês conseguirem ver como se faz um retrato realmente, como devemos trabalhar. Mas eu vos aconselho a passar por um processo de aprendizagem.
Porque tudo isso que nós estamos a aplicar aqui são coisas que eu já vou estudando ao longo dos anos. E vocês também são capazes de fazer, serão capazes de fazer se vocês se submeterem a um processo de aprendizagem, se vocês passarem por um aprimoramento, ok? Notem que aqui agora estamos a usar o cotonete. Tudo isso aqui parece fácil no vídeo, mas às vezes, se calhar, alguns em casa podem ter dificuldade ao fazer, mas só terão essa dificuldade porque ainda não dominam as técnicas, ainda não têm aquele conhecimento mais aprofundado. Aqui estamos a usar um pincel mais pequeno que é para intensificar, ok? Aqui estou com a caneta borracha mono 0. Vou dando umas pequenas batidas que é para destacar melhor as partes de brilho, ok? Umas batidas mais leves. Mas vocês conseguiram notar, vocês conseguem sentir o formato do nosso nariz. O nosso nariz está feito. Estou a usar a caneta borracha. Quem não tiver esse tipo de caneta pode usar uma caneta qualquer, borracha ou ainda uma caneta mais grossa, desde que corte um pouquinho, ok? Que é para não ficar muito grossa. Aqui estamos a usar o cotonete, que é para dar os últimos toques no nariz. Vamos usando o lápis aqui, trabalhando melhor as partes que ainda precisam ser bem mais feitas, ok? Agora aqui, nós vamos trabalhar a parte da pele. Eu vou mostrar um pouco aqui como a gente pode fazer. Estou com lápis 2B, não, estou com lápis HB, ok? Notem que eu vou fazendo o sombreamento também por camadas. Coloquei uma outra camada, já passei para o outro lado. Por quê? Porque a ideia é fazer o degradê puxando de um lado e do outro até que eles vão se unir num ponto em comum, onde vai ter a luz, ok? Vou trabalhando aos poucos, vou puxando cada parte uma na outra. Vou aplicando o sombreamento de forma suave sempre. O primeiro contato eu procuro não escurecer tanto, que é para não danificar o papel e também para não correr o risco de escurecer demais. Agora aqui com o guardanapo eu vou puxando, eu vou fazendo a transição não, vou suavizando a textura do lápis sobre o papel. Aquilo que eu disse, quem faz o sombreamento é o lápis. O resto é material complementar. Notem que quando eu passei ele ficou mais suave e agora nós estamos a aplicar uma outra camada. Essa é a técnica de sombreamento mais assertiva. Trabalhar por camadas ajuda muito. Quando me perguntam como melhorar o sombreamento, eu digo que vocês primeiro precisam estudar luz e sombra, entender de volume e profundidade, entender como fazer um sombreamento corretamente. Como é feito o sombreamento? O sombreamento é o preenchimento dos espaços vazios entre as linhas. Quando você preenche de forma homogênea os espaços vazios entre as linhas, quando você preenche sem deixar aqueles rabiscos, aqueles traços indesejados, o sombreamento é bem feito. E quando você aplica os tons da maneira correta e quando você também consegue fazer bem as transições, é muito importante. Notem que aqui apliquei uma outra camada, agora estou a escurecer com um pincel. Além de primeiro usei o guardanapo, né, que é para espalhar, e agora estou a usar o pincel. Para fazer esse tom mais escuro, usei um lápis mais escuro também, o lápis 4B. Notem que ao usar o lápis 4B é um lápis escuro, então é necessário vocês terem cuidado ao usar. Eu aí poderia escalar, poderia muito bem usar primeiro um 2B, depois usar um 3B, depois usar o 4B em seguida, se fosse o caso. Porém, eu já tenho um pouquinho de mais experiência, então eu trabalho da minha forma, eu já consigo ter essa noção. Mesmo usando um lápis escuro, eu consigo ter leveza na mão, que é para não estragar o meu sombreamento. Agora aqui estou com lápis 2B, vou preenchendo toda essa parte, vou criando mais camadas de grafite.
Estamos a trabalhar a parte da pele. O desenho realista, na realidade, é a arte do sombreamento. É a arte de compreender as sombras, é a arte de conseguir preencher ou sombrear o nosso trabalho ou retrato da maneira mais realista e sofisticada possível. Eu sei que você aí tem dificuldade em fazer o sombreamento corretamente. Não é uma única aula que vai te ajudar, ok? Eu sei que você tem dificuldade em interpretar os tons do sombreamento. Eu sei que você tem essa dificuldade. Como identificar os tons, como conseguir fazer um tom escuro, um claro, um meio tom. Tudo isso só é possível, conforme eu já disse lá na primeira aula dos 3 segredos do desenho realista, quando você despertar ou ativar o lado direito do teu cérebro. Porque no desenho realista nós não imaginamos nada, nós simplesmente copiamos aquilo que nós vemos numa imagem fotográfica. E para você conseguir copiar de forma correta, você tem que ser capaz de identificar padrões. E a parte do cérebro que identifica padrões, cores, tons, é o lado direito do cérebro. E para conseguir ativar esse lado direito do cérebro é através de exercícios de sombreamento, é através de exercícios é através de exercícios de percepção de tons, é através de exercícios técnicos, exercícios específicos que ajudam a identificar manchas, que ensinam a identificar padrões, contornos, tons, ok? São exercícios mais complexos que ajudam a despertar ou ativar o lado direito do cérebro. Tudo isso você encontra dentro do meu curso completo. Tem um módulo que eu ensino a fazer isso de propósito, ok? Mas claro, nós não começamos por aí. Primeiro nós começamos a trabalhar o sombreamento, a técnica, porque não adianta você ter, por exemplo, ter uma boa percepção, ou seja, você consegue interpretar aquilo que vê, mas você não consegue fazer aquilo que você vê. Eu creio que muitos já tiveram essa dificuldade, ou já têm essa dificuldade, já têm noção disso. Ou seja, você consegue ver o que está na imagem, mas você não consegue fazer. Por quê? Porque você não tem a técnica. A técnica é a parte de executar aquilo que você vê. Ok? Agora, outros também têm uma boa técnica, mas não têm uma boa percepção. Eles até sabem sombrear, mas não conseguem copiar os padrões conforme eles são, da maneira correta. Notem que aqui só estamos a dar sequência, ok? Usando a mesma técnica, sombreamento, vamos suavizar sempre com o pincel, mas o pincel eu uso sempre depois, aqui eu uso sempre o guardanapo em primeiro lugar, que é para espalhar e suavizar, e o pincel para intensificar. Se vocês conseguirem compreender a função de cada um, fica também muito mais fácil, porque aí vocês, à medida que forem praticando, conforme eu falei dos 3 segredos do desenho realista, na parte de domínio dos materiais, você vai saber como aplicar cada material no tempo correto. Porque se você usar a sequência errada e aplicar o material no momento errado, o resultado também é outro. Ok? Não é só usar qualquer tipo de material, não é só usar por usar. Você, à medida que for praticando, você vai começar a ter aquele feeling do próprio desenho que você está a fazer. Notem que aí eu usei o cotonete, que é para suavizar. Estamos a trabalhar aqui por camadas, ok? Estou a usar agora o pincel. E estou a usar aqui o pincel novamente, que é para intensificar toda essa parte. Mas notem que aí na parte do rosto ou da bochecha tem uma parte onde tem luz. Então é necessário vocês trabalharem desse jeito. Conseguirem prestar atenção, não é? Nas zonas de transição entre o ponto escuro e os pontos mais claros até a zona de luz. Aqui novamente eu estou com a caneta borracha, vou dando umas pequenas batidas, que é para criar alguns brilhos na pele, ok? Agora aqui já estamos na parte abaixo do nariz,
posterior ao lábio, ou que antecede o lábio, melhor dizendo. Nós estamos a fazer esse sombreamento, essa parte toda, de forma suave sempre, ok? Estamos a construir toda essa parte primeiro. Notem que eu poderia muito bem, depois de fazer o nariz, aplicar ou fazer já o lábio, mas decidi primeiro fazer aquela parte da bochecha, do rosto, para ter uma melhor noção dos tons e conforme o retrato, e ter uma melhor noção de conforme o retrato vai ficar, ok? Até porque tudo isso ajuda a complementar o nosso desenho. Aqui estamos a aplicar uma camada também mais suave primeiro. Notem que ao fazer o sombreamento eu procuro fazer às vezes na vertical, horizontal. Faço às vezes de forma circular, que é para conseguir fechar melhor os poros do papel. Sim, os papéis têm poros. É aquela porosidade que a gente precisa driblar, ok? À medida que a gente vai trabalhando, através do lápis. Aqui estamos a espalhar com guardanapo. Vamos continuar a suavizar. Aqui com cotonete, ok? Vamos usar o pincel para intensificar. Ouçam bem as diferenças. Uma coisa é suavizar e outra coisa é intensificar e suavizar. Agora aqui vou espalhar um pouquinho para retirar aquele excesso de grafite, ok? Às vezes eu sinto que tem zonas que eu acho que escureci demais, então passo o cotonete, aliás, passo o guardanapo, que é para retirar aquele excesso de grafite. Já estamos agora aqui a fazer a parte do lábio. E aqui com lápis 4B vou escurecendo, vou fazendo a parte de profundidade. Fiz uma linha mais escura, mas não é um traço seco, é um traço que depois vai ter sombreamento, ok? Eu procuro aqui fazer primeiro os contornos das partes mais escuras, a parte de profundidade, a parte interior do lábio nesse caso, com lápis 4B, com lápis mais escuro. Eu prefiro fazer primeiro tons escuros, ok? Que é para depois nós começarmos a sombrear o lábio de verdade. Eu trabalho assim, ok? Agora, com lápis HB, vou fazendo o sombreamento. Vou aplicar a primeira camada do nosso lábio, ou do lábio desse desenho nesse caso, ok? Vou fazendo o sombreamento. O lábio tem texturas, então, o que é que eu faço primeiro? A minha técnica é a seguinte: eu primeiro trabalho luz e sombra, prestando atenção nos tons mais escuros, nos tons mais claros do mesmo exercício do lábio, e só depois aplico a textura, ou seja, os traços, aquele efeito de traço, aquele efeito de rugosidade que às vezes os lábios têm. Notem que aqui já fiz o sombreamento, toda essa parte. É a mesma coisa que vocês fizeram ao longo de todo o exercício, que vocês me viram fazer ao longo de todo o exercício. A técnica é a mesma, não tem segredo. Aqui a parte mais complexa ainda não chegamos na parte mais complexa, ok? Aqui vamos suavizar nesse caso o sombreamento com cotonete. Notem que eu estou a usar o cotonete aqui por ser uma região mais pequena. Vamos aplicar uma outra camada agora, conforme vocês estão a ver. Notem que estamos a escurecer a partir do tom escuro, daquele traço mais escuro que eu fiz primeiro, ok? E depois estamos a puxar para cima, fazendo o degradê. E notem que tem uma pequena luz na parte de cima. E agora nós estamos a escurecer essa parte de cima também, não é? Entre a luz, porque é ali que tem o volume do lábio, ok?
Então estamos a destacar essa parte, vamos escurecer esse contornozinho aos poucos, ok? Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que vocês aí conseguem fazer normalmente. Assistam esse vídeo várias e várias vezes, que é para vocês terem uma noção do conforme eu estou a trabalhar. Aqui nós só estamos a aplicar camadas, ok? Estamos a aplicar uma camada por cima da outra, que é para criar aquela densidade, para criar aquele efeito de volume e profundidade, conforme eu já disse. Estamos a passar o cotonete, vamos usar o pincel, que é para intensificar também. Vamos escurecendo mais essa parte toda, de baixo para cima, porque a luz está mais na parte de cima. Notem que mesmo escurecendo a parte do lábio, eu não escureço de forma a ficar escuro. Não, mas é para ter o tom desejado que eu preciso. O tom correto, ok? E aqui também estamos a finalizar essa parte do sombreamento para nós depois aplicarmos as texturas. Acho que muita gente tem dificuldade em fazer texturas porque não entende as regras de desenho na realidade. Por quê? Porque textura é só uma parte complementar, mas muita gente pensa que é o fim, que é a coisa mais importante do desenho. Não é. É uma parte complementar simplesmente, é algo que complementa. Muita gente faz o sombreamento de forma errada, sem ter em conta a luz e sombra, os princípios de volume, profundidade e contraste, e depois tenta fazer uma textura e o desenho fica horrível, ok? O desenho fica horrível. Aqui nós estamos a usar uma borracha maleável. Essa borracha é maleável, limpa tipos, é uma borracha como se fosse uma plasticina. Estamos a dar aqui umas pequenas batidas, que é para criar aquele contornozinho que está sobre o lábio, ok? Vamos aqui também sombrear, que é para ele não ficar totalmente branco, para ele não ficar branco. É uma parte um pouquinho mais clara. Normalmente fica aí por cima do lábio. Mas eu não estou a inventar nada, ok? Vamos a fazer com base na nossa imagem de referência. Aqui já começamos a aplicar alguma textura. Notem que aqui eu procuro fazer a textura com traços mais simples, ok? Traços mais curtos, ok? Faço movimentos irregulares, fazendo um traço mais escuro, alguns mais claros. Tudo isso é que ajuda a criar aquele efeito de textura. Notem que eu vou fazendo os traços aqui por cima do sombreamento, ok? Mas haverá retratos ou casos em que vocês vão se deparar com um tipo de textura em que vocês vão ser obrigados primeiro a começar a textura. Ou seja, vocês vão ter que fazer um tipo de sombreamento que dá a entender que já estão a aplicar também textura. É uma simbiose nesse caso. Mas tudo isso vai depender também do vosso feeling, da vossa técnica e da vossa experiência, ok? Experiência é uma coisa que não se ensina ou que não se dá. Você tem que viver isso. Como? Praticando, aprendendo com aqueles que já sabem. Agora aqui eu passo o quê? O pincel. Por que eu passei o pincel por cima dessa textura? Eu poderia passar o cotonete, mas o cotonete ia desfazer aqueles traços que eu já criei. E a ideia é prevalecer, é suavizar e intensificar os traços. Ok? Aqui coloquei um pouquinho de brilho na parte do lábio. Agora aqui, para complementar a textura, nós vamos usar aqui caneta borracha para criar esses brilhos. Ok? Que é para destacar melhor a textura, para dar uma volumetria melhor no nosso exercício. Nota que aqui também eu vou usando
a caneta borracha, ok? Da mesma forma que eu usei o lápis, também aplicando algumas texturas, alguns traços, ok? Aqui dou umas pequenas batidas com a maleável, que é para tirar aquela intensidade, ok? Agora aqui nós já estamos a fazer a parte do lábio inferior. Aqui é a mesma regra, ok? A mesma regra. Vamos focar primeiro em luz e sombra. Vamos identificar os pontos onde vai ter luz e os pontos onde vai receber mais sombra. É isso aqui que a gente tem que fazer, sem se preocupar ainda com texturas. Primeiro vamos fazer os pontos de luz e sombra. É isso aqui que nós estamos a aplicar. Notem que eu estou a fazer o sombreamento, tendo em conta a luz e sombra, aplicando técnica de camadas, preenchimento suave, um tom por cima do outro. Aqui vamos fazendo o sombreamento, aplicando sempre mais uma camada. Depois de fazer o sombreamento corretamente, vocês precisam que passar o cotonete, que é para suavizar aquela textura toda. O lápis também já por si já tem textura, aquela porosidade do lápis, ok? Aqui vocês vão suavizar. Textura do lápis sobre o papel. Vamos passar, estou aqui a passar o pincel. Notem que aí eu passei um pincel com as cerdas mais compridas. Aquele é um tipo de pincel que ajuda melhor a suavizar. Ele não intensifica tanto, mas ele suaviza. Agora aqui estou com o lápis 2B, vou aplicando uma camada mais densa, uma camada que vai ajudar a escurecer melhor. E vocês notem que o nosso lábio já ganhou aquele formato, já tem formato de lábio. É isso aqui que eu quero que vocês entendam, que nós aqui não estamos a fazer uma coisa do outro mundo, só estamos a aplicar as regras de sombreamento. E para você entender as regras de sombreamento é necessário você estudar. É necessário realmente ter conhecimento, porque isso é um desenho realista. Isso não é aqueles tipos de retrato comum que você vê por aí na rua, algumas pessoas aí a fazerem de forma qualquer. Não, isso é um desenho realista. É um desenho com nível alto de aprimoramento. Um desenho mais técnico mesmo, mais aprofundado. Agora, depois de fazer o sombreamento com lápis, nós agora estamos a aplicar também a textura na parte de baixo. É a mesma regra, vamos aplicando algumas manchas. Normalmente nós caracterizamos as texturas em desenhos realistas como pequenas manchas, ok? Pequenos traços, pequenas irregularidades que a gente pode encontrar num determinado desenho. Notem que aqui eu vou fazendo pequenos traços por cima mesmo do sombreamento que já foi aplicado, mas ao fazer também esses traços, eu preciso ter a consciência que eles não devem ser feitos de qualquer maneira, que devem ser feitos para complementar o sombreamento que eu já fiz só com lápis, ok? É para complementar, ou seja, eles estão por cima, então também eles obedecem a algum padrão. Tem alguns traços que vão aparecer mais escuros, tem alguns traços que vão aparecer mais claros, ok? Tudo isso é um padrão. Nós aqui só estamos a puxar, estamos a fazer os traços para criar aquele efeito de textura. Para conseguir fazer esse efeito de textura, esses traços de forma correta, é necessário vocês terem domínio do peso da vossa mão, ativando o que? A memória muscular. Ou seja, é a parte capaz, é o vosso cérebro sabendo que, vos ordenando, ou seja, vos ajudando a fazer os movimentos de forma correta, na intensidade correta, ok? Com a força certa, porque se vocês aqui escurecem demais nessa parte, estraga tudo, aí estraga tudo mesmo. Notem que aqui já estamos a terminar a parte da textura, ok? E ele deixa o desenho o quê? Mais completo. Mas ele não está mais completo por causa da textura, ele está mais completo porque primeiro nós trabalhamos o sombreamento. Nós trabalhamos luz e sombra, aplicamos efeitos de volume e profundidade. E esse lábio tem volume. Ok?
Aqui vamos usar o pincel. E agora, pessoal, tenho novidades para vocês. Na quinta-feira, que será a nossa última aula, eu vou abrir também as inscrições para o meu curso completo. Para quem quiser aprofundar, para quem quiser aprender o meu método de uma forma mais intensa, ok? De uma forma mais aprofundada, realmente se tornar profissional, parar de desenhar como amador, ok? Não se contentar com poucos resultados ou com o conhecimento que já tem ou no nível que já se encontra. Se você está insatisfeito com o teu nível, se você quer melhorar os teus resultados e quer fazer desenhos cada vez mais realistas, desenhos que impressionam cada vez mais as pessoas, desenhos que vão te ajudar a ter um nível de rendimento também maior, porque sim, se você desenha melhor, você pode cobrar mais. Eu já não cobro 5 mil por um retrato, como muita gente faz. Os meus preços estão mais altos agora. Eu cobro de 45 mil, 65 mil, 100 mil. E isso é verdade, pessoal. Vocês podem dizer, isso é mentira. Ele vai cobrar 100 mil, quem vai aceitar? Tem pessoas sim que pagam, mas elas só vão aceitar te pagar se elas notarem que você é profissional. As pessoas também não são bobas. As pessoas só vão aceitar te pagar se elas verem profissionalismo em ti. Ok? Se elas notarem que você realmente entende do que você fala e do que você faz. Então, vocês terão a oportunidade de fazer a inscrição no meu curso. Haverá uma promoção especial para os mais atentos. Então, não perca a última aula. A última aula vai ser ainda bem melhor porque nós já vamos terminar o nosso retrato e eu vou mostrar como fazer o cabelo, ok? Vou mostrar como fazer algumas partes do cabelo que muita gente também tem dificuldade. Agora aqui nós estamos a fazer a parte do dente, né? É uma parte também que é importante. Se o desenho tem, não é? Nós temos que fazer. Aqui nós também só estamos aplicando um sombreamento mais básico, ok? Prestando também atenção nos brilhos que esse mesmo dente tem, que é para não estragar. E ajuda também a dar aquele acabamento melhor. Ou seja, o trabalho fica mais realista, não tem como. Aqui passei o pincel, ok? Aqui ainda volto em algumas partes porque sinto que a textura ainda precisa ficar bem melhor, ok? Agora aqui eu vou fazendo alguns brilhos. Não sei se mostrei, mas ao fazer a textura na parte de baixo também do lábio, depois de utilizar os lápis e passar o pincel, é necessário também passar a caneta borracha, ok? Para fazer alguns brilhos, para destacar alguns brilhos. Nesse caso, conforme eu fiz na parte de cima, nesse caso, ok? Aqui estamos a destacar também alguns brilhos na parte do dente, mas também não precisam ficar assim tão brancos, que senão fica um pouquinho estranho. Agora aqui estou a dar umas pequenas batidas, para não ficar tão superficial, ok? Senão vai parecer tinta. Porque quando a gente depois aplica os tons brancos aí, parece que o branco acaba ficando mais branco que o próprio papel. Olha, estou a mostrar agora, desculpem. Esse vídeo é narrado, ok? Eu primeiro gravo e depois aplico o áudio. Agora aqui, notem que eu estou a fazer também os brilhos da mesma forma que nós fizemos na parte de cima. Aplicando também alguns traços, ok? Alguns movimentos tracejados com a caneta borracha. Não dou algumas pequenas batidas que é para destacar melhor o brilho, para destacar melhor a parte do volume, e o nosso lábio praticamente está feito, ok? Nos vemos na última aula, que será na quinta-feira, e até já.